segundo ano A, tudo bem? Hoje nós iremos fazer a nossa videoaula de língua portuguesa da correção da videoaula anterior. Então, precisa que vocês peguem a apostila de vocês e abram lá na página 14. No início desse capítulo, nós observamos uma obra de arte. Então, o nome dessa obra de arte era Monet pintando em seu jardim, onde tinha ali um artista sendo retratado, pintando o seu jardim, os elementos que ele conseguia enxergar no seu jardim. Nós vimos também uma obra de João Miró, que era o cão ladrando para a lua, essa obra aqui. E vocês teriam que responder algumas questões referentes a essa obra, depois de observar, de analisar e de ver ali o que compõe essa obra. Então, no número 1, lá na página 16, perguntava qual era o título dessa obra. Qual o título dessa obra? Essa informação vocês conseguem encontrar sempre abaixo das obras. Então, a informação do nome da obra, quando ela foi feita e o nome de quem a fez. O nome dessa obra é O Cão Ladrando para a Lua. Lembra que a Pro explicou que ladrando é a mesma coisa que latindo. Número 2. Na imagem é possível identificar o cachorro e a lua? Qual a cor que predomina nesses dois elementos? Então, nós vemos ali que tanto no cachorro como na lua tem a cor branca. Então, sempre aparece ali a cor predominante, a cor branca nesses dois elementos, que tem um contraste com a noite ali, a noite escura, o fundo da tela, que fica uma cor escura. Número 3, que outros elementos também podem ser identificados nessa pintura. Então, nessa pintura, nós conseguimos observar a presença de um pássaro, de uma escada, do chão ali que o cachorrinho está. Então, nós conseguimos observar esses elementos. Vocês conseguiram observar um outro elemento que a Pro não falou? Muito bem, segundo ano. Vamos agora para a página 17. Lá no número 4, falava o seguinte: o cachorro e a lua se parecem com os cachorros e com a lua que nós costumamos ver representados? Por quê? E pedia para vocês registrarem ali. Então, não parece, né? Esses dois elementos não se parecem com o que nós estamos acostumados a ver aí em revistas, em livros, em desenhos, animações. Porque tanto a lua quanto o cachorro, eles apresentam manchinhas coloridas. Além disso, o formato dessa lua, ela está um pouquinho diferente do que nós costumamos ver, né? Das luas que nós costumamos ver representadas por aí. E no número 5, pedia para vocês compararem ali o quadro lá que nós vimos no início do capítulo com o autorretrato de João Miró. Então, pedia para que vocês olhassem ali, vissem como foram feitas as duas obras, se foram feitas da mesma maneira, qual foi ali a linha que o artista seguiu. Pedia para vocês observarem essas duas imagens, né? Nós vimos que na obra de João Miró é uma pintura ali que se distancia da realidade, o autorretrato dele. E lá na pintura do início do capítulo, de Monet pintando no seu jardim, é uma pintura mais realista, então tem traços mais realistas. E no número 6 pedia para vocês fazerem ali um autorretrato de vocês, desenharem a si mesmo. Como que vocês fizeram? Mais parecido com o autorretrato do João Miró ou mais parecido com o quadro do início do capítulo, com detalhes mais realistas? Então, era uma opção de vocês para realizar essa atividade. Lá na página 18, nós conhecemos um pouquinho mais da história desse artista que é o João Miró. Então, tinha ali uma biografia de toda a vida desse artista, desse pintor, né, que é muito conhecido. Então, toda a vida dele estava escrita aqui nesse texto. E lá na página 20, pedia para vocês responderem algumas questões sobre esse texto bibliográfico, escrito ali pela vida de João Miró. Então, na página 20, ali no número 1, perguntava qual era o título da biografia que vocês leram na página anterior. Então, o título era o nome desse artista, então, João Miró. Número 2, essa biografia é dividida em duas partes, que tratam de momentos específicos da vida do artista.
Escreva os títulos de cada parte. Então, a parte que estava em negrito lá no texto que vocês leram. Então, os primeiros anos e a formação artística, e a segunda parte era a obra madura e o reconhecimento internacional desse artista. Número 3. Agora responda as questões de acordo com a biografia de João Miró. Letra A. Quais foram os anos em que João Miró nasceu e morreu? Então, segundo essa biografia, ele nasceu em 1893 e morreu em 1983. Letra B. Em quais cidades ele nasceu e morreu? Então, ele nasceu em Barcelona e morreu em Palma da Mallorca. Foram essas duas cidades. Lá na página 21 também tinha algumas questões relacionadas a essa biografia. Número 7. Além de viver na Espanha, Miró também morou aonde? No Brasil, no Japão ou na França? Na França. Número 8. Quanto à personalidade, o texto descreve Miró como um homem sério e de poucas palavras. Número 9. Qual obra de Miró vista nesse capítulo é comentada na biografia? O Cão Ladrando para a Lua, a obra que nós analisamos na atividade anterior. Número 10. O texto é acompanhado por duas fotos. Copie o que está escrito embaixo delas nas linhas a seguir. Então, da primeira, Miró em seu ateliê, né? Essa imagem aqui. E a segunda é A Mulher e o Pássaro, uma escultura de João Miró lá em Barcelona, na Espanha. E nós vamos ver aqui também, no número 12, que pedia para vocês relerem, né, um trecho da biografia de Miró. Então, tinha ali as palavrinhas obras-primas, maduro e simplificação. E pedia para que vocês procurassem no dicionário o que representava essas palavras. Então, vocês podiam pesquisar na internet e no dicionário. Conseguiram fazer essa pesquisa? Muito bem! Agora a Pro vai passar para vocês as respostas que a Pro encontrou no dicionário. Vamos lá? Então, vamos conferir se a mesma descrição que vocês encontraram foi a mesma que a Pro encontrou. Então, para a palavra obra-prima, qual é o sentido dessa palavra? É a obra mais bela de um artista, de uma época ou de um gênero. Então, uma obra muito importante. O significado de maduro, o que já pode ser, já tem o seu desenvolvimento completo. Se nós nos referirmos a um vegetal, né, uma fruta, então o que já pode ser comido, o que já pode ser colhido. Se nós nos referirmos a uma pessoa, quando uma pessoa está madura, ela já está no seu completo desenvolvimento, ela já está completamente formada. E tem também a palavra simplificação, que é o ato que faz com que fique mais simples, né? Simplificar alguma coisa, deixá-la mais simples. E aí, foi o mesmo sentido que vocês encontraram na pesquisa de vocês? Muito bem, segundo ano, vamos em frente. Vamos agora lá para a página 22, onde nós tínhamos ali algumas questões de ortografia das palavrinhas, né, que tinham as letras G e GU. Então, pedia para vocês formarem as palavrinhas que tinham ali embaixo com as sílabas. Então, na primeira imagem, na primeira palavrinha ali, nós tínhamos a palavra fuga, nós tínhamos pulga e tínhamos folga. Abaixo nós tínhamos longe, monge e foge. E abaixo nós tínhamos giro, girafa e gigante. Todas essas palavrinhas têm a letrinha G e ela tem um sonzinho diferente das letrinhas, das palavrinhas que nós vamos ver aqui na página 23, que tem o U depois da letra G. Então, a letra A ali no número 2, qual é a palavrinha? Régua. Depois, na letra B, guitarra. Letra C, fogueira. Letra D, caranguejo. Letra E, guarda-chuva. E letra F, águia. Então, quando tem o U depois da letrinha G, ela fica com um sonzinho diferente.
No número 3, pedia para vocês encontrarem aqui embaixo palavras com G ou com GU e reescrevê-las ali embaixo. Então, quais são as palavras que vocês encontraram? Eu encontrei aqui foguete, ginástica, guerreiro, guarda e geleia. Encontraram mais alguma palavrinha aí para colocar aqui nesse diagrama? Muito bem, segundo ano. Agora nós vamos lá para a página 24. Vocês lembram que nesse capítulo a Pro falou para vocês sobre a biografia, que é contar uma história contando a vida de uma pessoa, e a autobiografia, que é uma história onde a pessoa mesmo conta sobre a sua vida. E nós tínhamos aqui dois textos. Uma era a biografia de Manabu Mabi e a outra era a autobiografia de Manabu Mabi. Então, tinham algumas questões lá na página 25. No número 1, perguntava o seguinte: o pintor Manabu Mabi nasceu no Brasil ou no Japão? Em que ano ele nasceu? Ele nasceu no Japão no ano de 1924. Onde vocês encontraram essas informações? Então, essas informações tinham no texto 2. Número 3. A qual texto pertencem essas informações? Preencha o espaço com a letra correspondente. Então, ali, informações sobre a vida adulta de Manabu Mabi e sobre as suas obras de arte. Então, essa teria no texto 1, na biografia dele. Informações sobre um episódio na infância de Manabu Mabi, uma lembrança, uma recordação dele. Seria no texto 2, na letra B, então vocês colocariam ali. Número 4, que acontecimento na infância de Manabu Mabi é relembrado na autobiografia. O que aconteceu na infância dele que ele relembrou ali na autobiografia? A professora de Manabu Mabi, ele elogiou um desenho feito por ele. Então, ela elogiou, fez um elogio pelo desenho que ele fez. Número 5, quem conta esse episódio na infância de Manabu Mabi? O próprio Manabu, porque é uma autobiografia. E agora nós iremos continuar esse primeiro capítulo de língua portuguesa. Lá na página 26 nós iremos relembrar um pouquinho sobre os pronomes. Vocês já viram um pouquinho sobre os pronomes lá no primeiro aninho e agora nós iremos relembrá-los. Então, pronomes são as palavras que substituem os nomes. Pronomes pessoais representam a pessoa que fala, eu e nós. A pessoa com quem se fala, tu e vós. Ou a pessoa ou a coisa que se fala, ele, ela, eles, elas. Olha a seguir uma classificação ali dos pronomes pessoais. Então, em primeira pessoa, no singular, eu, no plural, nós. Segunda pessoa, no singular, tu e no plural, vós. Na terceira pessoa, ele, ela, no singular, e no plural, eles ou elas, certo? Então, olha só ali no número 1 o que fala, para vocês relerem um trecho da biografia de Manabu Mabi e substituir o nome do artista por um pronome que seja adequado. Então, a Pro vai ler para vocês. Manabu Mabi chegou ao Brasil ainda criança. Quem chegou ao Brasil ainda criança? Qual pronome vocês podem usar ali para substituir o nome dele? Vocês irão escrever ali. Abaixo pede para vocês relerem um trecho da autobiografia de Manabu Mabi e circular os pronomes que tem ali. Então, relembra lá os pronomes. Eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles, elas. Então, se tiver algum desses pronomes aqui, vocês irão circular, certo? E no número 3 pede para vocês ligarem as pessoas ao texto que elas são utilizadas. Então, em primeira pessoa, né? Qual foi o texto escrito em primeira pessoa? Como se eu estivesse escrevendo o texto, contando a história, né? A pessoa estivesse falando da vida dela. E na terceira pessoa, uma outra pessoa conta a história de vida do Manabu Mabi. Então, vocês irão ligar ali. Na página 27, pede para vocês escreverem uma frase sobre vocês, utilizando um pronome adequado. Então, eu vou escrever uma frase falando um pouquinho sobre mim mesmo. Então, eu amo os alunos do segundo ano A e
e eu estou morrendo de saudade deles. Então, eu troquei o meu nome pelo pronome eu, e vocês vão trocar aí pelo de vocês, certo? Agora, ali no número 5, pede para vocês escreverem uma frase sobre um coleguinha de vocês na nossa turma. Importante, não use o nome dele, e sim o pronome adequado para representar ou para substituí-lo. Então, se eu fosse falar, né, sobre um amiguinho aqui da nossa turma, eu falaria sobre todas as meninas. Elas são lindas. E sobre todos os meninos? Eles são muito espertos. Então, eu escreveria ali com, né, o pronome adequado para a frase que a Pro falou, substituindo o nome de todos vocês por um pronome. Número 6. Nas frases seguintes, substitua por um pronome as palavras destacadas. Então, na letra A, eu e você vamos ao museu amanhã. Como que nós poderíamos substituir? Quem vai ao museu amanhã? Nós vamos ao museu amanhã. E assim vocês irão fazer até a letra C ali embaixo. Lá na página 28, fala um pouquinho sobre o que nós vimos e que nós conhecemos nesse capítulo. Então, nós vimos algumas pinturas, como ali, né, a do João Miró, nós vimos também a biografia do João Miró, nós vimos as palavras escritas com G e GU, também identificamos, né, os pronomes em primeira e terceira pessoa, lá na autobiografia e na biografia de Manabu Mabi. Também aprendemos as diferenças entre esses dois tipos de texto, o texto biográfico, que uma pessoa escreve sobre a vida da outra pessoa, e o autobiográfico, onde a pessoa mesmo conta os acontecimentos da sua vida. Então, olha só ali embaixo, tem uma cruzadinha e vocês irão completá-las, as palavras que estão ali escondidas nessa cruzadinha. Então, vamos prestar atenção, né, nos desenhos, nas ilustrações e completá-las ali com o nome correto. E na página 29 tem alguns trechos ali referente à vida e às memórias do artista João Miró e de Manabu Mabi. E vocês vão classificar, colocar embaixo se aquele trecho é uma biografia, alguém escreveu sobre a vida desses artistas, ou se ele é uma autobiografia, quando o artista está falando da sua vida. Vocês vão escrever embaixo de cada trecho aí, biografia ou autobiografia. Número 3. Qual pronome você encontrou nos trechos biográficos? Qual você encontrou nos textos autobiográficos? Então, vocês vão ver ali, né, os pronomes que tem nesses trechos e vão colocar aqui embaixo. Na página 30 tem uma atividade muito legal. Então, olha só. Agora, você é o artista. Retorne lá na página 16 e observe com cuidado, analisando os detalhes, a pintura do cão ladrando para a lua de João Miró. Depois vocês vão criar um desenho com o mesmo tema e com os elementos cão e lua. Faça um rascunho em um reservado, né, num espaço reservado aqui nessa página, e depois vocês vão fazer uma obra de arte em uma folha avulsa. Vocês vão representar essa obra de arte de João Miró, o cão ladrando para a lua. Se quiser, pode mandar a fotinho da atividade de vocês lá no Skype para observar, certo? Eu tenho certeza que vão ficar incríveis as representações de vocês. E eu tenho uma atividade bem importante aqui na página 31. Então, tem uma atividade que a Pro vai passar para vocês como atividade diversificada de língua portuguesa. Então, é bem importante fazer essa atividade, ela vale 20 pontinhos e vocês têm 7 dias para encaminhá-la para a Pro. Então, até a próxima quarta-feira, certo? Vale 20 pontinhos na disciplina de língua portuguesa. Olha só o que vocês irão fazer. Nós já estudamos sobre biografia e autobiografia. Biografia é quando uma pessoa escreve sobre a vida de outra pessoa. E autobiografia é quando aquela mesma pessoa escreve relatando os fatos que
que aconteceram durante a vida dela. Olha só o que vocês irão fazer. Vocês vão produzir agora a sua autobiografia. Para isso, vocês podem reler a autobiografia de Manabu Mabi e pensar em uma experiência bem marcante que vocês se recordam da vida de vocês. Lembre-se de empregar os pronomes e verbos na primeira pessoa do singular. Eu, sempre que vocês se referirem a vocês. Olha só o que precisa ter nessa autobiografia: local e data do seu nascimento, com quem vocês moram, onde vocês estudam, quem são os seus amigos, que matérias mais agradam a vocês que vocês mais gostam na escola, e vocês vão realizar essa atividade aí na casinha de vocês. Caso vocês sintam necessidade, vocês podem perguntar para algum familiar de vocês e pedir para que eles auxiliem vocês a fazer essa autobiografia. Pode ser feita aqui nesse espaço que tem na página 31 da apostila de vocês, ou se vocês quiserem, pode ser feita também em uma outra folha, uma folha maior. Fica a critério de vocês. O importante é que vocês enviem para a Pro essa atividade lá juntamente com essa videoaula no prazo de 7 dias, e ela vale 20 pontinhos. A Pro vai ler todas as autobiografias de vocês e eu vou conhecer um pouquinho mais de vocês. Então pensa aí em um fato bem legal, bem importante da vida de vocês, para vocês colocarem, relatarem nessa autobiografia. Pode ser um fato engraçado, um fato que emocionou vocês, que emocionou a família de vocês. Vocês vão escolher, vocês serão os autores da autobiografia de vocês. Combinado, segundo ano? Um super beijo para vocês, até a nossa próxima videoaula!